Uhum. Só um instantinho, gente. Ok, tá todo mundo me escutando, né? Então, Estamos te escutando bem, Gisele. tá bem. Então, a gente vai apresentar hoje sobre cefaleia. Aqui. Eu, a Gisele, né? A Isis e o Ronaldo, que vamos fazer essa apresentação. A cefaleia é um sintoma conhecido popularmente como a dor de cabeça. As causas dela são bem variadas, podem ser de condições benignas até mesmo condições potencialmente fatais. E por conta disso, a gente precisa ter uma avaliação bem cuidadosa quando a gente recebe um paciente com essa queixa. Um dos sintomas mais comuns na prática clínica é a cefaleia, e ela é uma das razões mais comuns pelos quais os pacientes vão até o atendimento médico. Em nível global, ela é responsável por ser o problema neurológico mais incapacitante, e a cefaleia tensional vai afetar metade dos indivíduos ao longo de sua vida. A fisiopatologia da cefaleia é, como eu já falei, muito diversa, então não posso dizer exatamente qual é ela para cada uma, né? Mas, de uma forma geral, seria uma resposta do sistema nervoso central a lesões ou uma atividade exacerbada que ele responde, então, com essa dor. As partes do crânio que doem é o couro cabeludo, a artéria cerebral média, a foice do cérebro, os seios durais e os segmentos proximais das artérias, das grandes artérias da pia mata. A cefaleia é dividida em primária e secundária. A primária é quando a cefaleia é um distúrbio em si, e a secundária seria quando a cefaleia é um sintoma causado por um outro distúrbio. Então, ali no quadro, a gente tem as principais cefaleias primárias, as mais prevalentes, né? Destacando a tensional, que, como eu falei, vai acometer pelo menos metade das pessoas, né? E a enxaqueca, e a cefaleia secundária, que é causada, então, por outras causas, né? Por outras doenças. E aí a gente tem ali a infecção sistêmica, traumatismo craniano, distúrbios vasculares, hemorragia subaracnoide e tumor cerebral. Então, quando chega um paciente com cefaleia, a forma com que a gente consegue descobrir qual é o diagnóstico para essa cefaleia é pela anamnese. A maior parte das vezes é somente por aqui a gente já consegue descobrir qual é a causa dessa cefaleia. Algumas cefaleias, inclusive, a gente só consegue por aqui porque não existem exames que a gente possa fazer para dizer que é por tal motivo ou por outro motivo. Então, o paciente vai chegar com uma queixa principal de dor de cabeça, e aí eu destaquei aqui numa sequência que a gente pergunta, né, que é dos livros, mas na identificação é importante que a gente pergunte, que a gente tenha ali os dados de que se é um paciente do sexo feminino, por exemplo, existem cefaleias como a enxaqueca, que é mais predominante no sexo feminino, a idade do paciente, o local que trabalha, onde já trabalhou, de onde mora, para saber a epidemiologia, para poder perguntar para essa pessoa as possíveis doenças que são daquele perfil. Os 7 atributos dos sintomas são muito importantes para a gente conseguir, então, descobrir a causa da cefaleia. Eu vou me ater mais a essa parte depois. As alergias que essa pessoa tem, os medicamentos que ela toma, principalmente as mulheres que tomam anticoncepcional oral, ou se faz uso de analgésicos, que pode também causar cefaleia, o uso abusivo de analgésicos.
Drogas, tabagismo e álcool, que se não forem a causa da cefaleia, eles provavelmente vão estar relacionados a alguma doença que está causando essa cefaleia. Imunizações, a gente saber quais são as doenças que essa pessoa está predisposta a ter, né? Exames anteriores, muitas pessoas que têm cefaleia recorrente, elas já fizeram alguns exames, então ela já pode trazer alguns exames para consulta. A história patológica pregressa, saber as doenças que essa pessoa teve na infância, saber as doenças que ela tem agora, se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, pode estar descompensado, pode estar causando cefaleia. A história familiar, a enxaqueca, por exemplo, ela tem característica genética também, e é importante a gente saber, talvez seja uma doença que tem uma característica genética que está causando a cefaleia. A história pessoal e social é uma parte muito importante quando a gente fala em cefaleia, porque a gente tem cefaleias como atencional, que a causa pode ser o estresse, pode também existir cefaleia por alguma coisa da alimentação, se a pessoa faz exercício, se a pessoa tem uma vida saudável, se ela tem dormido bem, tudo isso é muito importante. Então, é um destaque que a gente deve fazer em se perguntar sobre a história pessoal e social do paciente. E a revisão dos sistemas focado, porque a gente vai, a partir do que a gente já descobriu dos 7 atributos do sintoma, a gente vai, então, pesquisar nos sistemas o que a gente para testar os nossos diagnósticos, né? Aqui é uma imagem do Bates que mostra bem claro que a gente precisa fazer quando uma pessoa chega com esse sintoma que é tão vasto de possibilidades de diagnóstico, né? Então, primeiro, perguntas abertas, deixar o paciente falar sobre o que ele está sentindo, e aí a gente vai para os 7 atributos, e aí, por fim, a gente faz perguntas diretas para testar os nossos diagnósticos, fazendo uma espécie de separação, né? Até a gente descobrir o que é que essa cefaleia é causada ou por que ela está acontecendo, né? E aí, os 7 atributos, eu começo com a localização. A localização, a gente vai ter que lembrar, claro, da divisão que é feita da cabeça, né? A partir os nomes para poder fazer para poder ver, então, que tipo de cefaleia pode ser. Mais tarde a gente vai, então, falar sobre os tipos de cefaleia, e aí a gente vai ver que existem cefaleias que vão causar dor occipital, frontal, então tem que saber, né, fazer essa localização. A gente pode pedir para o paciente apontar onde está doendo, e aí a gente pode questionar se é uma dor que é dos dois lados, se é uma dor em toda a cabeça, daí no caso lucraniana, se essa dor tem irradiação, fazer todas essas características para saber a localização. Então, a gente vem para a característica da cefaleia, e aí é perguntar como é essa dor. E aí também é um pouco difícil, às vezes o paciente não tem adjetivos, e a gente precisa dar para ele, perguntar se é uma queimação, se é uma dormência, um formigamento, uma pressão, um choque, uma pontada, se é agudo, se parece que é uma facada, fisgada, se lateja, se pulsa. E aí a gente pode saber se a dor é evocada ou espontânea. A dor evocada seria a dor que ela tem que ter um estímulo para acontecer. Por exemplo, tu sente a dor quando tu passa algo em cima, quando algo toca. E a espontânea, ela tá ali doendo, né? É constante ou intermitente? A constante vai ser aquela dor que vai permanecer, né? Pode mudar a intensidade, mas ela não tem pausas, enquanto a intermitente tem pausas. E a intensidade, perguntar para o paciente de 1 a 10, sendo 10 a sua pior dor, qual é a nota que você dá para essa dor? E aí, dentro disso, tu vai conseguir botar a dor numa escala. Claro que isso também depende muito do paciente, porque qual foi a sua pior dor? Dependendo disso, pode ser que para uma pessoa o limiar da dor seja um e para outra seja completamente diferente. Então, é legal perguntar
qual foi a sua pior dor? E ali a gente tem a escala facial, que seria mais para crianças ou para pacientes que não conseguem falar, que não conseguem nos dar essa nota, né? E aí se usaria essa escala. A cronologia, quando começou a dor, fazer uma espécie de linha do tempo dessa dor, né? Se ela mudou de intensidade em algum momento, ela piorou ou ela melhorou, ela teve momentos de melhora e aí de piora. Com que frequência que isso ocorre? Existe um ritmo? Se ela para em algum momento e aí ela volta, existe um ritmo de que isso acontece? É em determinada hora sempre? Se você tem esse sintoma num período sempre igual, tipo, acontece uma semana e aí fica tanta semana sem acontecer e acontece de novo, sempre igual, como é que é? Tentar botar tudo que tu puder sobre o tempo que existe para isso, né? E aí, quando surgiu esse sintoma, tu consegue relacionar com alguma coisa que estava acontecendo? E aí a gente, então, eu coloquei aqui quais seriam algumas perguntas que você poderia fazer. Se você estava vivendo um momento de estresse, comeu algo, usou algum medicamento, foi uma mudança climática e aí começou a cefaleia, teve um choque psicológico, um trauma físico, começou alguma atividade, como alguma atividade física. O que você estava fazendo na hora que essa dor começou ou antes que essa dor começou? Os fatores aliviadores ou exacerbadores, que seriam o que faz essa cefaleia piorar, o que faz melhorar. E aí aqui eu coloquei tossir, espirrar, mudar a posição da cabeça e nessa parte se inclinar para frente dói, se deitar dói, e se deitar só para um lado dói, um lado melhora, o outro lado piora. Tem algum medicamento que melhora quando você toma ou não? Eu tomo medicamento e não tem jeito, não melhora. Tomar chá, mesmo que seja talvez algum fator psicológico, melhora. Comer, e aí você especificar, comida gelada que piora, é comida quente, é doce, é salgada, essa dor ela fica pior ou melhor na hora de dormir, ou por dormir, quando faz sexo, piora, o uso de algum acessório, como tiara, como uma presilha, ficar com o cabelo preso, piora a dor, fazer força, fazer exercício físico, e aí, assim, tentar especificar, porque algumas cefaleias não é qualquer tipo de exercício físico. Existe cefaleia que acontece só durante o sexo. Existe cefaleia que acontece por causa de de determinado exercício, mas não acontece qualquer esforço. Então, é legal especificar, porque às vezes o paciente não vai fazer associação. E aí as manifestações associadas, e aqui é uma parte importante que a gente consegue distinguir, por exemplo, uma cefaleia tensional de uma enxaqueca, a gente consegue distinguir se é uma cefaleia secundária, qual seria então a doença que está causando ela pelos outros sintomas que estão acontecendo, né? Então, sente fraqueza, dormência nos membros, sente náuseas, vômito, euforia, ânsia por algum alimento, alteração de visão, tontura, tremor, febre. Aqui, então, são sintomas que a gente tem que... Sintomas e formas da cefaleia em que a gente tem que ficar atento, porque provavelmente é por alguma causa grave. Então, cefaleia que seja de início recente, seja a primeira cefaleia intensa que o paciente teve, a pior cefaleia da vida, que os vômitos precedem a cefaleia, uma piora subaguda ao longo dos dias ou semanas, dor induzida por encurvamento, por elevação do corpo ou por tosse, dor que perturba o sono, doença sistêmica conhecida, início após os 55 anos de idade, febre ou sinais sistêmicos inexplicados, exame neurológico anormal, dor associada à hipersensibilidade local. Aí essa primeira tabela que é do Harrison e aí a outra é do Bates, é mais ou menos a mesma coisa, tem algumas diferenças, como ocorrência de câncer, infecção pelo HIV ou gravidez,
manifestações clínicas associadas de febre, sudorese noturna ou perda de peso, desencadeada pela manobra de valsalva ou esforço físico, mas são coisas que a gente, de certa forma, já ia ficar atento, porque é curioso acontecer. Cefaleia diária, então, crônica, seria a cefaleia que acontece por 15 dias ou mais por mês, durante mais de 3 meses. Existe uma incapacidade considerável. Como fator de risco, a gente tem obesidade, mais de uma cefaleia por semana, ingestão de cafeína, uso de medicamentos para cefaleia maior que 10 dias por mês e transtorno do sono ou do humor. Cerca de 4% dos adultos apresentam cefaleia diária ou quase diária e abrange diferentes síndromes de cefaleia. E aí no quadro abaixo a gente tem várias das síndromes de cefaleia, e sendo que algumas são primárias, outras secundárias, e nas primárias a gente ainda pode ter uma divisão das que são mais que 4 horas diárias e as que são menos que 4 horas diárias. Esse quadro também é do Herson. A cefaleia diária persistente nova seria uma cefaleia na maioria dos dias, se não em todos. O paciente consegue definir claramente o início. O começo é abrupto, com uma evolução que pode ser gradual, mas não tem perda de intensidade. Ela não vai ficar melhor nesse período. Evolução de no máximo 3 dias. Causas podem ser primárias ou secundárias, e aí novamente eu trago um quadro do Herson, e aí das primárias a gente tem tipo migranosa, que é a enxaqueca, e sem característica, que é tipo tensional. Das secundárias, hemorragias subaracnoide, e cefaleia por líquido cérebro-espinal, cefaleia por hipertensão licórica, cefaleia pós-traumática, meningite crônica. E aí a gente terminou de falar sobre anamnese e sobre sintomas e sinais que a gente pode ficar mais atentos. E aí a gente vai para o exame físico. O exame físico seria mais para a gente tirar limpo se é realmente o que a gente pensa, e se existe, se é por uma causa secundária, a gente tem então a gente tentar descobrir por quê. O que está causando essa cefaleia, né? E aí, nos sinais vitais, eu destaco, por exemplo, a pressão, a febre na cabeça e pescoço, fazer a parte, né, de olhar se está hidratado, olhar a mucosa, ectoscopia, se está com coloração normal, se, né, tá bem hidratado, se tá tudo que tu acha que possa estar relacionado com o que tu coletou na anamnese. Locomotor e neurológico, porque é o sistema nervoso, então a gente pode ter manifestações que a pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue mexer alguma parte do corpo, a pessoa está com tremor ou com dificuldade de fazer algum movimento, então fazer exames físicos da parte do locomotor ou neurológico. E aí os exames complementares são mais para quando a gente tem um sinal de alerta para essa cefaleia, ou quando a gente não sabe ainda assim o que está causando, e aí, ou sabe, e aí quer fazer a confirmação, né? Então, tomografia computadorizada, ressonância magnética, punção lobar, raio-x, exames laboratoriais, tudo que a gente acha que é necessário, né? Aí a gente vai falar, então, algumas das cefaleias para vocês saberem quais são os sintomas, e aí, quando for fazer uma anamnese, saber né? Na cefaleia primária, então, a gente tem todas essas, e aí eu vou começar com a enxaqueca. Corresponde a 10% das cefaleias, ela afeta cerca de 15% das mulheres e 6% dos homens, ou seja, ela é mais predominante nas mulheres. É a segunda cefaleia mais comum. Não sei se deu algum problema, porque a minha conexão está um pouquinho ruim. Mas é a incapacidade neurológica mais comum no mundo. E a patogênese dela seria, então, uma provável disfunção do sistema de controle sensitivos monominérgicos localizados no tronco encefálico e no hipotálamo, que causam sensibilidade sensorial.
E aí, por conta dessa sensibilidade sensorial, ou seja, algo que vai ser um estímulo ambiental ou sensorial que vai desencadear, então, a cefaleia, o que vai amplificar a cefaleia, e aí é por isso que a gente tem muito presente aqui os gatilhos, que são, então, esses estímulos, né? Reflexos e luzes brilhantes, ruídos e outros estímulos aferentes, fome, cansaço por estresse, cansaço físico, tempestades ou alterações da pressão barométrica, ou seja, mudança climática, flutuações hormonais da menstruação, ausência ou excesso de sono, álcool, outros estímulos químicos como os nitratos. E aí aqui a gente tem, então, um diagnóstico simplificado da enxaqueca. São crises repetidas de cefaleia que duram de 4 a 72 horas, com um exame físico normal e sem nenhuma outra causa razoável para a cefaleia. Pelo menos 2 das seguintes manifestações: dor unilateral, dor latejante, agravamento por movimento, desculpa, intensidade moderada ou grave. Além de pelo menos uma das seguintes manifestações: náuseas e vômitos, fotofobia e fonofobia. E isso daí vai diferir muito, então, da cefaleia tensional, ter esses sintomas que acompanham a enxaqueca. E aí aqui a gente tem uma lista de todos os sintomas que podem ser, a gente já falou sobre alguns, né? Náusea, fotofobia, sensação de cabeça vazia, hipersensibilidade no couro cabeludo, vômitos, distúrbios visuais, parestesias, vertigem, fotopsia, que seria como aqueles flashes na visão, alteração do nível de consciência, diarreia, espectros de fortificação, síncope, convulsões, estado confusional. Aqui essa é uma parte do Hesson também, que a gente vê que a enxaqueca ela tem várias subdivisões, mas eu vou destacar aqui a áurea da enxaqueca, né? Que são perturbações visuais com flashes luminosos ou linhas em zigue-zague que se movam ao longo do campo visual. Está presente de 20 a 25% dos pacientes. E aí a gente tem, então, a cefaleia, a enxaqueca, que vai ser só a cefaleia, a enxaqueca que vai ser com a aura e a cefaleia, e a enxaqueca acefálgica, que vai ser quando tem aura, tem alguns sintomas junto, como náusea, vômito, vertigem, e não tem a cefaleia. A cefaleia tensional é a cefaleia mais comum, a gente já falou que ela vai ter uma prevalência de 50%. Oi? Gisele, não, a minha pergunta para vocês falo agora para acrescentar alguma coisa ou deixo para o final? Eu não sei como é que o pessoal prefere. Não sei se o Ronaldo e a Sara estão. O Ronaldo e a Isa estão por aí. Eu acho melhor deixar para o final, não? Para não ficar interrompendo. E aí a gente pode ser que a gente fale ainda sobre a dúvida que a senhora tem. Pode. Não é dúvida. Não. Na realidade, assim, apesar de eu ter perguntado se eu vou só volta um quadro atrás. Eu tenho medo de me esquecer, entendeu? Aham. Esse mais atrás? Mais um. Aí. Aqui? Tá? Não, o próximo. Esse? O que vem depois desse, tá? Assim, ó. Esse? Isto, tá? Tá excelente o seminário, tá? Não, é o antes desse, tá? É só para dizer o seguinte, ó. A enxaqueca, ela pode vir com parestesia, com perda, inclusive, às vezes, de movimento de alguma parte, mas sempre lembrar assim, ó, isso é uma exceção. Então, se a gente pega um paciente que já sabe, já teve vários episódios de enxaqueca, que teve também formigamento na mão acompanhado, eu até posso, bom, tá bem, ele já tem um diagnóstico, ele já foi visto pelo neurologista, mas se ele chegar para mim com essa queixa, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar, pode não ser só uma enxaqueca, entendeu? Porque isso é que a gente tem que pensar assim, ó, pode tudo isso? Pode, mas quantos por cento tem por exemplo, convulsão? Aqui tem 4% em 500 pacientes, talvez seja até menos, mas não é comum,
né? Quantos por cento vão chegar a ter a própria escotoma, que é um sintoma relativamente frequente, não é todo mundo que tem, tá? Então, sempre lembrem assim, quando tiver alguma coisa assim que seja, engraçado que esse é a enxaqueca mais diferente, mais forte que eu já vi na minha vida. Levantem os olhos, tá? Abram os olhos, porque pode ter alguma coisa atrás. E, na dúvida, sempre vamos ser invasivos, no sentido assim, ó, se eu tenho um diagnóstico diferencial para fazer, faz, tá? Desculpa a interrupção, é que eu tenho medo de depois esquecer. Obrigada. Eu que agradeço, prof. Aqui, né? Tá. Então, ela é muito prevalente. Acredita-se que seja decorrente da modulação de dor do sistema nervoso central, e aí decorrendo, então, da tensão nervosa. As manifestações clínicas seriam desconforto bilateral, que já difere, então, da enxaqueca, que pode até ser bilateral, mas comumente ela é unilateral. Característica de pressão, com uma faixa apertada, início gradual, evolução com oscilação de intensidade, persistente de horas a dias, pode ser episódica ou crônica. Se for crônica, ela vai ter mais de 15 dias por mês. Isenta de manifestações associadas em geral. E aí, aqui, eu trouxe esse quadro do BACE, que faz uma comparação entre a tensional e a enxaqueca. E aí, o processo, então, a gente já falou sobre as causas, né? A tensional, lembrando que pode, então, ser mais por causas de estresse, enquanto que a enxaqueca seria, então, aquele problema de ficar com a parte sensorial aumentada, né? Prevalência ao longo da vida, a tensional é mais prevalente, e lembrar que a enxaqueca é mais prevalente em mulheres. A localização, então, bilateral na tensional, geralmente frontotemporal, occipital, na parte mais superior do pescoço. A enxaqueca já sendo unilateral, e bifrontal somente 30% foi feito, então, esse achado, e ela é mais frontotemporal e periorbital. A intensidade da enxaqueca é maior, não que a tensional não possa ter uma intensidade maior também, mas a enxaqueca sempre vai ser o tipo de cefaleia que é mais incapacitante. A cronologia, então, da cefaleia tensional é gradual, enquanto que a enxaqueca ela vai ter um início rápido e alcançar uma intensidade máxima em 1 a 2 horas. A duração da enxaqueca, ela tem um período mais específico, que é de 4 a 72 horas, enquanto que a tensional pode ser de 30 minutos a 7 dias. E aí o trajeto episódica, a tensional pode ser crônica, enquanto que a enxaqueca, ela é geralmente crônica, vai sempre voltar a acontecer, né? Os sinais e sintomas associados, essa é a parte que distingue bem a enxaqueca da tensional, porque a enxaqueca, ela tem esses sintomas associados ela tem mais sintomas associados do que geralmente a tensional tem. A tensional pode ter fotofobia, fonofobia, palpação do couro cabeludo pode gerar dor, não, desculpa. A palpação do couro cabeludo, ela pode ser uma coisa que o paciente faça que melhora um pouco, porque é tipo massagem, sabe? A ausência de náuseas, a enxaqueca já vai ter o vômito, vai ter fotofobia, fonofobia, pode ter aura, pode não ter aura também, pode ser só a aura, né? E aí os fatores que agravam ou que desencadeiam, né? Na enxaqueca aqueles gatilhos que a gente falou, enquanto que na tensional é a tensão muscular, é o estresse. E os fatores atenuantes para a tensional é uma massagem, é relaxamento, é terapia, é melhorar a qualidade de vida, né? Enquanto que a da enxaqueca, ambiente tranquilo, escuro, sono, alívio transitório por compressão da artéria afetada. E mesmo assim ela volta, né? E a pessoa tem que ter então cuidado
maior com os gatilhos, né? Então, agora eu passo a palavra para o Ronaldo. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá, então eu vou continuar falando sobre cefaleias primárias, tá? As cefaleias autonômicas do trigêmeo que eu vou falar agora, elas são um grupo de cefaleias, tá? A Gisele falou as cefaleias mais comuns, né, mais conhecidas, tá? Mas e agora eu vou falar outras cefaleias que algumas são mais raras, outras são benignas. E tá. Agora só sobre as cefaleias autonômicas do trigêmeo, elas são cefaleias intensas, tá? Geralmente unilaterais. E a principal característica delas é que estão associadas a sintomas autonômicos cranianos, tá? De caráter parasimpático. O que quer dizer com isso? Ele vai estar associado com uma hiperemia da conjuntiva, um lacrimejamento, de repente congestão nasal ou rinorreia. E esses dois últimos é muito importante, né? Você chega com rinorreia e congestão nasal, ele pode ser tanto uma cefaleia autonômica do trigêmeo, que a cefaleia está causando esses sintomas autonômicos, ou ela pode ser uma cefaleia sinusal, né? Uma sinusite que está provocando a cefaleia. Então, que daí já é uma cefaleia secundária. Daí você trata a sinusite, melhora a cefaleia. Na caso da cefaleia autonômica do trigêmeo, não vai adiantar você tratar a sinusite, porque não é a sinusite que está causando a cefaleia. E, como um todo, esse grupo de cefaleias, elas estão associadas a tumor hipofisário. Então, de praxe, assim, você fazer um exame de imagem para ver se ela túrcida ali, se tem alguma alteração, tá? E a sigla é CATS. Pode passar o slide, por favor? Tá, então a primeira CATS que eu vou falar é a cefaleia em salvos. Passou 2 vezes. Pode voltar? Isso. Tá, então a cefaleia em salvas, ela tem um caráter profundo, unilateral, geralmente é retroorbital e a intensidade é excruciante. Ela é não flutuante, quer dizer, a intensidade não muda e ela é de caráter explosivo. Aqui, a cefaleia em salva, a parte assim fundamental dela é a sua periodicidade, sendo que a maioria das vezes os surtos acontecem no mesmo horário muito próximo dos dias, assim, sendo em média 1 a 2 surtos diários, tá? E que duram de 15 a 180 minutos, então de 15 minutos até 3 horas, né? E as crises elas vão ocorrer ao longo de 8 a 10 semanas, e daí vai ter um período de remissão, em que o paciente vai se sentir perfeitamente bem, e esse período de remissão costuma durar aproximadamente 1 ano, então a pessoa vai ter entre 8 a 10 semanas com as crises, e também tem essa periodicidade. Pode passar o slide? Mas ela pode se cronificar, e a gente vai caracterizar uma cefaleia em salvas crônica quando, sem tratamento algum, o tempo de remissão da cefaleia é menor que 1 mês. Então, ela teve aqueles 8 a 10 semanas com as crises, não deu nem 1 mês e já voltou. Então, a gente já tem uma cefaleia em salvas crônica. Uma característica muito interessante semiológica para diferenciar cefaleia em salvos da enxaqueca é que os pacientes tendem a se movimentar, andar, balançar ou esfregar a cabeça para aliviar as crises. E, além disso, esses pacientes podem ficar agressivos durante as crises, então eles ficam muito agitados, que é bem diferente do paciente com enxaqueca, que já quer ficar mais quieto, no escuro, fazendo menos movimento possível. Tá, e daí, como todas as CATs, vai ter ativação autonômica parasimpática craniana, que é aqueles sintomas que eu disse anteriormente. E aqui em salvas, ainda a gente pode ter fotofobia e fonofobia, e aqui é interessante porque elas costumam ser unilaterais e do mesmo lado da dor, então ipsilateral a dor. Então a dor costuma ser unilateral, geralmente
na região do olho, né? E daí que eu queria complementar, além disso, uma coisa muito engraçada é que ela também pode causar pitose palpebral. Então, também do mesmo lado da dor. Então, ali o Harrison explica que a turgência lá da carótida interna deve estar esmagando algum nervo simpático que daí para de funcionar e tal, daí tem a pitose. Então, uma coisinha que pode aparecer na cefaleia em salvos. E elas são 3 vezes mais comuns em homens e 50% das crises vai ser noturna. Então, tem mais uma coisa para acabar com a vida do paciente. Pode passar? A segunda CATS que eu quero falar é a cefaleia hemicraniana paroxística, tá? Ela vai ser bem semelhante, unilateral, retroorbital, densidade excruciante, e daí ela vai se diferenciar por durar menos tempo, então vai ser 2 a 45 minutos, em média, tá? Em média menos tempo do que a anterior, e os surtos vão ser mais frequentes, então vão ter mais de 5 surtos num dia. E também, essas crises elas vão durar por cerca de 3 dias, ali, 72 horas, e já vai ter um período de remissão. Daí esse período de remissão já não é tão periódico, né? Cefaleia hemicraniana paroxística, e do mesmo jeito que a anterior, ela também pode se cronificar, e quando ela se cronifica, ela muitas vezes não tem nenhuma remissão, então continua. Ela também tem sintomas de ativação autonômica parasimpática craniana unilaterais e ipsilaterais à dor, e uma diferença dessa é que, ao contrário de muitas falésias que você vai tentar vários medicamentos diferentes e não vai ter uma resposta total, e você vai tentar meio na sorte, ver o que vai funcionar entre várias opções. Nessa cefaleia hemicraniana paroxística e na contínua, as duas são tratáveis com indomethacina, que é um medicamento que é preventivo, né? Você vai tomar todos os dias e vai bloquear totalmente as crises. Pode passar. Tá. Acho que já é o último tipo de CATS, que é essas relacionadas ao nervo trigêmeo, é a SUNCT e a SUNA, que são siglas, tá? A SUNCT é uma sigla para Short Lasting, significa que dura pouco tempo, unilateral, neuragiforme, que está associado ao nervo, né? Então, um ataque de dor de cabeça que está associado à hiperemia da conjuntiva e lágrimas, né? Lacrimejamento, choro. Tá, então, do mesmo jeito que as anteriores. Uma dor intensa, unilateral, geralmente na órbita, na região orbital, e às vezes pode passar para temporal. Ela é mais frequente, passa para temporal. Ela é descrita como facadas ou latejante, e o importante para o diagnóstico é o tempo. Ela tem que durar em média de 5 a 240 segundos. Então, é 5 segundos ou ali 4 minutos, 4 6, 24, isso. Então, 4 minutos ali é bem curtinha, e tem que ter pelo menos 20 crises diárias. E daí, elas também têm padrões diferentes, tá? 3 padrões foram descritos: facadas isoladas, né? Um ponto só em que o paciente refere a facada, né? O ponto pode se movimentar, mas é uma facada só por vez, né? Pode ser um grupo de facadas, vários pontos de dor diferentes, ou pode ser ainda um padrão que o livro chama de sawtooth, que é tipo dente de serra, serrote ali, como se fosse uma forma de dizer que há uma pontada enfacada, daí diminui, fica um pouco basal e vem outra pontada logo em seguida, e daí vem outro, como se estivesse passando vários dentinhos ali na cabeça da pessoa. É um jeito de descrever, mas seria o outro padrão. Pode passar. Tá, e daí esses padrões que eu estava falando anteriormente, eles não precisam aparecer sozinhos, assim. Eles podem estar junto com uma outra cefaleia que está ali subjacente e que é contínua. Tem uma dor contínua, e daí aparecem essas crises bem rapidinhas, né, que duram ali segundos a no máximo 4 minutos, que tem aqueles padrões.
Tá? Uma coisa muito interessante dessa SUNT e da SUNA é a capacidade que elas têm de serem desencadeadas com estímulo cutâneo. Tá? Então, na região, mesma região do nervo trigêmeo, você tem um desencadeamento cutâneo. E daí ela pode ser confundida com neuralgia do trigêmeo, que daí não é uma cefaleia, né? É outra coisa. E daí como a gente vai diferenciar? A neuralgia do trigêmeo geralmente acomete os ramos mais inferiores, mas pode acontecer de acometer o nervo, o ramo oftálmico do trigêmeo, né? E daí é ali que ela vai ficar mais confusa, porque é a mesma região oftálmica. E daí a diferença é basicamente que a neurologia do trigêmeo vai ter esse período refratário, enquanto a SUNT e a SUNA não vai ter período refratário desse desencadeamento cutâneo. E a SUNT e a SUNA elas vão ter sintomas autonômicos do nervo craniano, enquanto a neuralgia não vai ter. Então, não vai ter o lacrimejamento, não vai ter peremia conjuntiva, congestão nasal e rinorreia, nada disso vai ter na neurologia do trigêmeo. Tá? E SUNT e SUNA é basicamente a mesma coisa, só que a SUNT é uma forma de descrever, a SUNA é outra. A SUNT ela vai estar todos os sintomas que eu estava dizendo antes, né, autonômicos, enquanto a SUNA não vai ter a hiperemia conjuntival e lacrimejamento, só a parte mais nasal ali, nesse sentido. Acho que nomenclaturas diferentes só. Pode passar. Ah, tá. Tem mais uma CAT, que é a cefaleia hemicrânea contínua. É aquela mesmo anterior que responde a endometaxina, tá? Essa também vai responder. Essa que é contínua, ela costuma ser mais moderada, a dor, tá? E também unilateral, né? E ela está associada a oscilações de intensidade. Quando fica um pouco mais intenso, vai ter exacerbação daquelas mesmas manifestações autonômicas do mesmo lado. Ela é 2 vezes mais comum em mulheres, tá? Ela é já muito semelhante ao que eu já tinha dito anteriormente. Pode passar? Tá. Nesse momento já acabou as cefaleias associadas ao trigêmeo, tá? Agora eu vou falar sobre a cefaleia em trovoadas. Basicamente é um nome que foi dado a cefaleias de início súbito e intenso, que não tem qualquer provocação conhecida. Então, quando você vê uma cefaleia de início súbito e intenso, vai fazer toda uma investigação por neuroimagem, procurar um aneurisma rompido, procurar um trombo venoso, quer que seja assim, pode ser várias coisas diferentes, tá? Depois, se não achou nada, pode pensar em outras coisas mais raras e pode pensar também, de repente, num paciente que está tomando um inibidor da MAO, que é uma enzima, né, que degrada ali a serotonina e tal, e daí esse mesmo paciente tomou um fármaco simpatomimético ou um alimento que tem tiramina, e isso pode fazer um efeito sinérgico ali, uma interação farmacológica, e daí pode provocar cefaleia, então pode pesquisar se não é isso. E se não for, é uma cefaleia em trovoadas, que não tem provocação conhecida. Acho que 5 a 15% das vezes acontece de não ter nenhuma causa. Você tem que procurar as causas secundárias, que é o que a Izzy vai falar daqui a pouco. Pode passar. Cefaleia numular é uma cefaleia que foi caracterizada recentemente. Já foi depois do ano 2000 que foi falada a primeira vez dela. Uma cefaleia numular em forma de moeda, basicamente uma área fixa, circular ou elíptica na cabeça, que de 1 a 6 centímetros ali. E o paciente tem sempre a dor naquele mesmo lugar, tá? E é contínuo, pode ser contínuo intermitente, pode acontecer de ter distúrbio sensorial naquela região ali, como alodinia ou hiperestesia, tá? E para você fazer um diagnóstico de cefaleia numular, tem que, obviamente, procurar se não tem uma lesão dermatológica, uma lesão óssea naquele local que pode ser a causa e não cefaleia. Daí, se você excluir isso, cefaleia numular. Pode passar. Cefaleia hípnica
vem de hipnose, de sono, tá? Então, cefaleia é associada ao sono. Essa cefaleia, ela costuma ocorrer algumas horas após o início do sono. O paciente acorda com a cefaleia, só para, de repente, né, ela vai durar ali de 15 a 30 minutos para, de repente, ele pegar no sono novamente e só para daqui a pouco ser acordado novamente com a cefaleia. Então, pacientes relatam até 3 repetições por noite. A dor costuma ser moderada a grave, tá? Geralmente generalizada por toda a cabeça. Elas podem ser desencadeadas por cochilos durante o dia também, tá? Não precisa ser muitas horas de sono, mas geralmente algumas horas. E a maioria dos pacientes da cefaleia hípica são pacientes do sexo feminino e geralmente elas já passaram dos 60 anos de idade. Nesse caso, fotofobia, fonofobia e náuseas costumam estar ausentes, e o diagnóstico diferencial ali de uma causa secundária poderia ser uma hipertensão arterial mal controlada, né, bem mal controlada, que daí a gente tem que buscar para ver se não é isso, de repente. Então, ficar atento. Pode passar. Tá, cefaleia relacionada à atividade sexual. Ela tem 3 padrões, tá? Pode ser uma dor que começa no início da atividade sexual e ela vai se intensificando à medida que aumenta a excitação sexual, tá? Uma dor surda na cabeça e no pescoço. Pode ser um outro padrão, que é uma cefaleia súbita e explosiva, bastante intensa, que vai ocorrer junto com o orgasmo. Ou pode ser um terceiro padrão, que é uma cefaleia postural, que tem uma característica mais parecida com outras cefaleias de líquor, que tem a ver com líquor. Agora não me lembro muito bem a comparação, sim, parece que os sintomas são parecidos, e tem a ver com a postura, né? E ela se desenvolve após o coito. Tá, desses 3 padrões, o segundo, essa explosiva e súbita, que ocorre junto com o orgasmo, ela pode estar relacionada com uma hemorragia subaracnoide, tá? Então, também é uma porcentagem baixa, mas é aquilo. Você estava lá fazendo suas coisinhas, de repente teve um orgasmo que explodiu uma artéria na tua cabeça e agora você tem uma hemorragia subaracnoide, né? Bem azar. Fora isso, de resto, as 3 são benignas, tá? Costumam durar de alguns minutos a 1 hora e elas costumam passar em cerca de 6 meses. Pode ter vários episódios durante a vida, sim, a maioria benigna, mas aí tem que procurar, vai que não teve essa hemorragia. E metade dos pacientes que têm a cefaleia relacionada à atividade sexual também tem cefaleia aos esforços. Então, as coisas são meio sem limites tão bem definidos aí, pelo meu entendimento aí, fica meio um blur. Tá, pode passar. Deixa eu só fazer um comentário, Ronaldo. Pode. Você sabe que muita gente não consulta pela cefaleia relacionada à atividade sexual, porque existe uma coisa horrível, gente, que é a questão de achar que tudo é psicológico, né? Então, se for o homem que tem, é uma coisa, se for a mulher, é outra. Agora, vocês imaginem só, à medida que aumenta, o que é a pessoa iniciar um orgasmo e uma cefaleia fatal ao mesmo tempo. A pessoa simplesmente fica num trauma e ninguém quer mais fazer nada, entendeu? Porque a primeira vez, eu recebi uma vez um telefone às 3 da manhã de uma prima. Ela disse, eu acho que eu estou morrendo. E eu não vou mentir, naquela época eu nunca tinha ouvido falar em cefaleia durante o coito, entendeu? Aí eu disse, olha, bom, para imediatamente, mede a pressão, estava tudo normal, entendeu? Bom, e aí depois a gente tentou de novo, não deu, não quero mais. Aí foi para o neurologista, eu comecei a estudar, liguei para ela no dia seguinte, olha, tem uma cefaleia associada, tá? Tá excelente a aula de vocês, porque vocês já falaram em coisas que não costumam ser faladas sobre cefaleia, tá? E tudo que a gente não sabe que existe, a gente parte do princípio que isso é uma... eu nunca li, é uma facada na cabeça. Como é que vai ter uma facada na cabeça que dura 5 segundos? É porque está antes da prova, está estressada. Não é assim que todo mundo diz para vocês? Né? Então, excelente essa. E aí vocês chegaram aqui
todas elas, depois eu estou anotando algumas coisas aqui para a gente falar, mas realmente essa cefaleia ligada ao sexo, ela é rara, interessante e detalhe, o paciente não fala. Às vezes eles não desencadeia com esforço, né? E às vezes a gente tem que perguntar literalmente se esse esforço é sexo, porque a pessoa às vezes é tão reprimida que não chega lá, entendeu? Ela diz, não, é quando eu faço esforço. Né? Uhum. Muito bem, gente. A maioria das que eu estava falando aqui eram raras, mas a relacionada ao sexo, eu imagino que ela, apesar de rara, não deve ser tão rara quanto aparente, que o pessoal não deve relatar, né? Como você estava falando. Exatamente. É. E daí aqui o último slide, só para passar rapidinho, não passar batido em mais algumas, que eu não queria me estender tanto, tá? Então, você falou relacionado ao esforço físico e tosse. Essas aí vai ter que fazer tipo um screening gigantesco. Eu não quis trazer tudo para se alongar, porque pode ser um monte de coisa, você tem que procurar coisas secundárias. Daí, se você não acha, daí você fala, uma cefaleia relacionada à tosse benigna, ou uma cefaleia relacionada ao esforço benigno. Tá, mas o da tosse pode ser uma estrutura cerebral que está solta e balançando, e quando você tosse, ou espirra, ou ri, ou se movimenta. Então, essa da tosse, ela tem umas coisinhas a mais, não é só tosse. Se espirro, pode ser uma risada meio escandalosa, sei lá. Então, mas pode ser malformações, pode ser um monte de coisa, tá? E daí, não achando nada, cefaleia relacionada à tosse benigna ou cefaleia relacionada ao esforço benigno, geralmente o relacionado à tosse, esses movimentos são mais comuns em jovens, e o do esforço físico mais comum em pessoas mais velhas. Tá? Daí tem a cefaleia do estímulo frio, ou cefaleia do sorvete, tá? Parecido com a sensação incômoda que algumas pessoas têm, né, de brain freeze ali, quando você toma o sorvete e tal. Só que tem pessoas, não sabia disso, mas tem pessoas que têm isso muito intenso, pode ficar, às vezes, até meia hora depois do estímulo, ela tá lá com muita dor. Então, assim, né, tem o que comumente a gente sente, tem moderado, tem intenso e pode ser bem ruim, mas é aquilo, evitar o estímulo, acabou. Tenho também a cefaleia de tração ou pressão externa da cabeça, então foi pela natação, usou a touca e o óculos apertando a cabeça, fez um rabo de cavalo e ficou puxando os cabelos, ficou puxando o couro cabeludo, então ou tração ou pressão, continuando na cabeça ali, pode gerar uma cefaleia, tá? Essa cefaleia, ela geralmente benigna, você tirou o estímulo, ela vai durar ali 1 hora, até no máximo 1 hora ela geralmente passa, tá? Então evitar também o estímulo causador. E tem uma última que é essa cefaleia em facadas, que é uma cefaleia meio incógnita, né? Tipo, ele só dá uma citada assim que é muito parecido com aquela SURT e a SUNA, que eu estava falando, que elas são muito rápidas, tipo uma facada, e daí tem aqueles outros padrões de várias facadas e tal. Então é bem parecido com aquilo, só que ela não está associada em mais nada, não tem aquelas autonômicas do trigêmeo, não tem aura, não tem mais nada, só tem uma cefaleia em facada que a pessoa sente, tem a crise, não tem muita periodicidade, ela vai ter algumas vezes no dia, daí de repente não tem, daí vai ter, ela é meio solta aí, pode acontecer. Então, tá, essa é a última. Pode passar o slide, essa foi a minha parte. Obrigado aí pela atenção. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu consigo passar Estamos te ouvindo bem. Ah, tá, obrigada. Consigo passar os slides ou... Eu acho que não, acho que só eu consigo. Daí tu pode me falando que eu vou passando. Tá bem, obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as cefaleias secundárias, nas quais a gente vai poder identificar, né, uma doença subjacente,
Essas cefaleias, então, elas vão ser provocadas, podem ser provocadas, né, por condições estruturais, sistêmicas, infecciosas. E aqui nós trouxemos alguns exemplos, né, são vários, como, por exemplo, as cefaleias causadas pelo uso abusivo de analgésicos, pela arterite temporal, sinusite infecciosa, disfunção da articulação temporomandibular, alterações de pressão intracraniana, meningite, tumor cerebral, hemorragia intracraniana, glaucoma, alterações da acuidade visual, que aqui se destacam a hipermetropia e o astigmatismo. E, a partir dessas, nós elencamos algumas para destacar. Pode passar, por favor? Então, primeiramente, nós vemos, então, a cefaleia causada pelo uso abusivo de analgésicos, né? E aqui é interessante destacar que quando há esse hábito, esse uso abusivo dessas medicações, vai ocorrendo a perda progressiva do efeito do analgésico. E no final do efeito desse analgésico, o paciente já pode sentir a dor, né, a cefaleia, que vai ser a chamada cefaleia de rebote, aí ele vai ingerir novamente os analgésicos e ele vai estar inserido num ciclo vicioso, né? Que ele vai sentir dor, tomar analgésico, sentir dor e assim por diante. E a progressão dessa cefaleia vai depender justamente da frequência dessas mini abstinências e como fatores desencadeantes ou agravantes, a gente ressalta a febre, o monóxido de carbono, a hipóxia, a abstinência à cafeína, dentre outros fatores. Pode passar? Também se destaca a sinusite, que vai ser uma inflamação da mucosa dos seios paranasais. Essa cefaleia vai ser geralmente no seio frontal, sobre os olhos ou sobre o seio maxilar. É uma cefaleia vaga e imprecisa ou pulsátil de intensidade variável. O início dela também é variável, tem uma duração de várias horas seguidas, normalmente, pode recorrer por dias. A progressão dela é normalmente um padrão repetitivo todos os dias, né, diariamente. Como sinais e sintomas associados, dor à percussão local, congestão nasal, secreção e febre. E ela pode ser agravada por tosse, espirros ou balançar da cabeça, mudança de movimento da cabeça. Descongestionantes nasais podem atenuar, assim como o uso de antibióticos no caso da sinusite bacteriana. Pode passar? Também merece destaque a hemorragia subaracnoide, que vai compreender um processo pelo sangramento por ruptura de aneurisma saccular cerebral e raramente de malformação arteriovenosa, aneurisma micótico. É uma cefaleia generalizada, muito intensa, com início súbito, isso pode ocorrer em menos de 1 minuto. O Bates traz que 70% dos pacientes, né, que estão inseridos nesse quadro, eles vão ter esse quadro de uma cefaleia muito intensa de início súbito. A duração é variável, geralmente dias. A progressão dela vai variar de acordo com a gravidade e o nível de consciência do paciente. E podem se associar náuseas, vômitos, perda de consciência, cervicalgia, fatores desencadeantes ou agravantes, novo sangramento, pressão intracraniana e edema cerebral. Pode passar. Tumor cerebral também, que vai compreender uma lesão expansiva, causando deslocamento ou tração de artérias e veias sensíveis à dor ou compressão de nervos. Quanto à localização dessa cefaleia, ela é variável, pode incluir os lóbulos do cérebro, cerebelo e tronco encefálico. É uma dor estável, surda, piora ao acordar e melhora depois de várias horas. Tem um início variável, a duração, ela é frequentemente breve, mas vai depender do local e da taxa de crescimento desse tumor. Tem uma progressão intermitente, mas que é progressiva na intensidade por dias. Como sinais e sintomas associados se destacam convulsões, pode ocorrer hemiparesia, mudanças na personalidade, náuseas, vômitos, visão alterada,
marcha alterada, e ela pode ser agravada por tosse, espirros ou movimentos súbitos da cabeça. Aqui é interessante ressaltar, também na bibliografia consultada, destaca que 30% dos pacientes com tumor cerebral, eles vão ressaltar a cefaleia como a sua queixa principal. Pode passar. A meningite, né, que vai ser uma infecção bacteriana ou viral das meninges, que vão circundar o cérebro e a medula espinhal. É uma cefaleia generalizada, uma dor constante ou pulsátil também muito intensa, tem um início rápido, geralmente em menos de 24 horas, e também pode ter início súbito. A duração geralmente é por dias, mas é variável. A progressão da meningite viral é geralmente em menos de uma semana, e da bacteriana é recorrente até o tratamento ser realizado. Sinais e sintomas associados: febre, rigidez de nuca, fotofobia, alteração no estado mental. E como fatores atenuantes, se destaca o uso imediato de antibióticos até que seja diagnosticado se é viral ou bacteriano. Pode passar. E as alterações da acuidade visual, como a hipermetropia e o astigmatismo. Aqui é uma cefaleia que vai ocorrer provavelmente em razão da contração persistente dos músculos extraoculares, possivelmente dos músculos frontal, temporal e occipital. Ela é uma cefaleia que vai ocorrer ao redor e sobre os olhos e pode se irradiar para a região temporal. Descrita como uma dor constante, vaga e imprecisa ou surda, tem um início gradual e uma duração e progressão variáveis. Como sinais e sintomas associados, a fadiga ocular, sensação de areia nos olhos e congestão conjuntival. Como fator desencadeante ou agravante, é destacado o uso prolongado dos olhos, especialmente para objetos próximos, e como fator atenuante o repouso ocular. Pode passar. Bom, o que é importante destacar do diagnóstico de todas essas cefaleias é que elas vão ter como base a anamnese. O exame físico ele só vai completar a história. E para obtermos dados mais precisos, e aqui se excetua casos de emergência em que vai ser necessária uma intervenção imediata, né? Nós podemos estimular os pacientes a escrever um diário da cefaleia. Daí eles podem colocar a data, a intensidade, a localização, o caráter, a duração, os sintomas associados, os fatores que vão desencadear, agravar, aliviar, assim como já descrevemos ao longo da apresentação, que vão possibilitar, né, maior precisão no diagnóstico. Pode passar? Aqui os sinais de alerta, né, que a Gisele já trouxe, esse aqui é do quadro do Bates, não vou falar um por um de novo, mas só relembrar eles, o quão importante de termos isso bem fixado na mente na hora da anamnese. Pode passar. Algumas dicas importantes ainda para a anamnese, ressaltando que os 3 atributos mais importantes de cefaleia vão ser a gravidade, o padrão cronológico e os sintomas associados. E alguns questionamentos importantes para o paciente, alguns até já foram comentados, então relembrando. Perguntar ao paciente se essa cefaleia é intensa e de início súbito. Aqui, retomando, que se ela for assim, intensa, início súbito, que a gente elenque a possibilidade de uma hemorragia subaracnoide ou de meningite, se ela piorou em algumas horas, se é episódica ou é crônica e recorrente, se houve alguma alteração, né, recente, e se ela é recorrente todos os dias no mesmo horário também é importante, quais os outros sintomas que pode se associar. Pode passar. Aqui, então, também é importante solicitar ao paciente que aponte, né, a área de dor ou desconforto,
perguntar se autossir, espirrar ou mudar a posição da cabeça vai influenciar essa cefaleia, e aí também a gente pode retomar uma consideração importante, né, que a manobra de Valsalva e a inclinação do corpo para frente, elas vão agravar a dor da sinusite aguda, e a gente pode pensar por esse lado. Também a manobra de Valsalva e a posição do paciente deitada, em decúbito, pode aumentar a dor em lesões expansivas devido a alterações da pressão intracraniana. Então, vários sintomas específicos podem nos levar para determinados diagnósticos. Investigar também se é unilateral, bilateral, se é constante ou pulsátil, contínuo ou intermitente, se há uma aura. Pode passar? E não esquecer, novamente, que o diagnóstico das cefaleias, né, da importância da anamnese, que a maioria dos pacientes com cefaleia, ela vai ser atendida primeiramente no nível de atenção básica, então nós precisamos estar preparados para, inicialmente, que possamos descartar, né, ou identificar as poucas cefaleias secundárias preocupantes em meio à maior parte das cefaleias primárias e que são menos preocupantes, mas que nós tenhamos essa habilidade de, primeiramente, atentar para as mais graves. É preciso ouvir os pacientes o tempo que for necessário em cada caso e nenhum detalhe é desnecessário. Pode passar? Aqui as referências que nós utilizamos. E muito obrigada pela atenção. Excelente o resumo de vocês, viu, gente? De tirar chapéu. Só que eu quero saber o seguinte, quem é que vai falar da arterite temporal? Ou vocês acharam que não era uma coisa tão importante, não chegaram a revisar isso? Gisele, Isis, Ronaldo. Acredito que nós negligenciamos algumas, professora. É que eram muitas, a gente pegou realmente os livros e não lembro realmente dessa. Tá, olha aqui, ó. Bom, primeiro assim, ó, realmente o seminário de vocês está de alto nível, tá? Meus parabéns. Tem uma cefaleia que faltou falar e evidenciar muito ela, que é a arterite temporal, que ela vem como uma cefaleia e ela realmente é uma reação inflamatória das artérias. Pode dar em outras artérias, mas comumente ela dá na artéria temporal. O que a gente tem de a artéria temporal, gente, se vocês colocarem aqui os 3 dedinhos, vocês vão achar ela, tá? Cada um pode localizar a sua, tá? Quem não conseguir achar nessa região, vem mais aqui para a parte anterior, um pouquinho da orelha, tá? E vai subindo até conseguir localizar. A característica dessa cefaleia é, como existe uma reação inflamatória na artéria temporal, tá? Porque a temporal é a que a gente consegue identificar com mais facilidade, apesar da artéria occipital também poder fazer essa arterite. Quando a gente palpa a artéria temporal, ela está mais dura, mais rígida e há dor à palpação. Por que essa cefaleia é tão importante? Porque ela leva à cegueira definitiva. Tá? Então, quando a gente acha que está diante de um quadro de arterite temporal, a gente vai encaminhar aquela pessoa para o pronto-socorro agora ou para o neurologista agora. E é bem possível que essa pessoa chegue no decorrer de dias já de cefaleia intensa. Onde é que a sua dor? É aqui. Mas aí a pessoa diz é aqui na região temporal, e aí é aqui, pode ser pulsátil, às vezes a pessoa fala... você sabe que essa coisa de enfacada pulsátil em aperto, para algumas pessoas é uma coisa facilmente identificável, para outras não. Tem paciente que não consegue... não, eu não consigo caracterizar, né? Depende do nível de instrução e tal. Mas cuidem sempre essa arterite temporal, tá? Que também é, se não me engano...
até tinha anotado aqui, arterite de células gigantes é outro nome que tem, tá? Essa é uma cefaleia importantíssima, tá? A revisão de vocês foi excelente, tá? Acho que a gente tem que também, e foi bem falado aqui, tá? Cuidar a cefaleia da hipertensão intracraniana. Na realidade, quando a gente fala cefaleia de um tumor cerebral, a gente está falando da intracraniana também, da pressão intracraniana aumentada, que tem uma característica importante, né? Quando movimenta a cabeça, pode desencadear o vômito, tá? E a mudança da posição de deitado para sentado, tanto pode aumentar a intensidade da cefaleia, quanto desencadear o vômito. Então, toda vez que a gente tiver uma enxaqueca que ela seja atípica e está evoluindo cada vez mais, prestem bem atenção nisso, tá? Cuidado, gente, com o que muita gente diz, é psicológico, não... que coisa boa que é usar o termo psicológico, né? Porque aí serve para tudo e toda vez que o médico não souber uma causa, ele vai lá e é psicológico. E aí, por exemplo, vocês olharam que as cefaleias mais frequentes são a tensional e a enxaqueca, e que, obviamente, elas aliviam como? O repouso, diminuição do estresse, manter uma rotina, alimentar-se bem. Aí eu pergunto, quem de vocês faz isso? Né? Quem consegue manter uma rotina e diminuir toda a sua tensão? É impossível. Então, assim, ó, é muito bonito quando o médico vai lá e diz assim, tu tens que ter mudança do hábito de vida. Sim, mas a pessoa tem que trabalhar, tem que se formar, né? E a vida está aí. E aí a gente não consegue, às vezes, cumprir aquilo que o médico determina. É importantíssimo, gente, esse diário da cefaleia, tá? Alguns neurologistas, eles já te imprimem uma folha que tem o dia para tu colocares a hora, aí depende da frequência, entendeu? Pode ser dia 1, 2, 3, 4, e aí vai ter 30 linhas do mês, para tu colocares que hora deu, se teve alguma situação que desencadeou, e isso é uma forma importante da gente investigar e chegar a um diagnóstico. Lembrem que, por exemplo, a primeira enxaqueca que eu tive na vida, como o neurologista que dava aula, ele dizia, o dia que você tiver a dor de cabeça mais forte da sua vida, você tem que pensar em hemorragia subaracnoide, porque cada profissional vai ver aquilo que está mais relacionado à área dele. Então, o neuro, obviamente, o que tem de mais importante, gente? É óbvio se eu encontrar, por exemplo, alguém que tenha faça um diagnóstico de hipertensão intracraniana, seja por um tumor ou por uma meningite, é uma coisa que eu tenho que atuar rapidamente, tá? Fazer o diagnóstico de uma arterite temporal é uma coisa que, bom, se eu não fizer o diagnóstico e não tratar, essa patologia vai evoluir e a pessoa pode chegar à cegueira, né? Em 20% dos casos não é pouco, tá? Então, sempre, eu digo sempre, a gente tem que deixar a porta aberta ao nosso paciente, do tipo assim, olha, seu fulano, nós vamos ter que observar, mas se piorar, aumentar a dor, o senhor sentir que a boca está repuxando, houve um formigamento nas mãos, qualquer sinal de alerta, o senhor vai retornar. Doutora, mas aí eu não consigo, porque a senhora trabalha no posto, trabalha no ambulatório, e aí é só de tarde, e aí tem que marcar a ficha. Bom, então aí o senhor vai no pronto atendimento, tá? Tem que deixar sempre a porta aberta para o paciente retornar, gente. Isso é importantíssimo, tá? Lembrem que todas as cefaleias que vocês falaram, os tipos de cefaleia, foram muito bem descritos, mas que sempre tem a exceção, né? E a coisa mais interessante que eu achei aqui foi eu não vou me lembrar do termo específico, mas é a enxaqueca que tem a aura, mas que não tem a dor da enxaqueca, né? Aí a pessoa vai e diz assim, pois é, mas eu fico vendo pontinho brilhante, eu fico meio enjoada, e aí depois não vem enxaqueca, né? E como aí vocês vão dizer assim, mas tá estressado. Sim, a enxaqueca ela vai dar nos períodos de maior estresse, né? A cefaleia de tensão também. E aí a gente começa a dizer, não, tem que ser psicológico, vai ver e nem vê pontinho, vai ver isso é uma coisa subjetiva. Então, cuidado com o termo psicológico.
quando a gente for dizer que uma coisa, primeiro, tudo está relacionado com a psicologia, né? As pessoas que desencadeiam um câncer de mama, de intestino, de qualquer coisa, geralmente teve um evento anterior que essa pessoa ficou imunossuprimida, porque ela se deprimiu. E pode não ser uma depressão clássica de ficar em cima da cama, de não comer, de emagrecer ou de engordar demais. Então, tem um evento que desencadeia a cefaleia de tensão, a enxaqueca e o câncer? Tem. Nem por isso a doença deixa de existir, entendeu? Então, não importa se a enxaqueca é desencadeada pelo estresse. Sim. Tem como tirar o estresse dessa pessoa? Não, porque ela tem um familiar muito grave, doente, que mora dentro da casa dela e depende dela. A gente não vai conseguir, a gente vai conseguir tratar a enxaqueca, tá? E acho que foi muito interessante, porque vocês abordaram diversos tipos de cefaleias, vamos chamar assim generalizadamente, tá? Alguns tipos raros, e quanto mais raro o tipo, menos a gente ouve falar, tá? E o que eu mais achei interessante, e faço questão de ressaltar aqui, foi essa cefaleia numular, que é numa região, vejam bem, de 1 a 6 centímetros no espaço craniano, onde a pessoa diz dói aqui. E geralmente tem uma relação com sensibilidade naquela área. Gente, isso está descrito depois do ano 2000. Aí eu pergunto para vocês, qual é a chance de um médico com 50 ou mais anos estar lendo os últimos artigos? É muito pequena. E se ele morar numa cidade pequena, é mínima. Então, quando um paciente chega para um médico de uma cidade pequena, e aí eu vou usar o da cidade pequena por 2 motivos, tá? Não que ele tenha que ser medíocre e não estudar, é que às vezes ele atende de tudo um pouco, tá? E todo mundo que atende de tudo um pouco, tu não consegue te aprofundar nas coisas. Então, tu acaba sabendo tratar aquelas coisas que têm uma prevalência maior. Aí, de repente, vem um paciente assim, mas eu tenho uma dor, mas ela é aqui. E ele aponta com o dedo, e aí parece uma facada naquele lugar. E aí dura um tempo e depois passa. Aí, daqui a pouco, o cara pode pensar, e se tiver uma metástase óssea aqui, porque nunca esqueçam isso, tá? Pode ser uma metástase óssea, sim. Né? Pode ser uma reação inflamatória no couro cabeludo? Pode. Tá? Pode ser um carcinoma epidermoide, um melanoma, e de repente está causando dor porque aquilo ali está lesando algum nervo junto. E pode, aí a pessoa vai lá, faz a ressonância magnética, que está normal. Tá? Faz o raio-x, se for para ver metástase, ou a tomografia para ver metástase, obviamente, preferência tomografia, e está tudo normal. Tá? Bom, então, muito boa a revisão de vocês. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Então, lembrar assim, ó, aquela cefaleia de maior intensidade da vida da gente, acho que a Gisele, ela disse muito bem, comparando a sua maior dor. Gente, que dor que essas pessoas são expostas. Às vezes, a maior dor é espremer o dedo na janela, tá? Vocês, se não leram, vão ouvir agora, existe um risco de suicídio para dores súbitas e agudas e crônicas, naturalmente. Vocês pensem numa cefaleia insalva, que a pessoa não entende e ela vai para o médico, e eu até anotei aqui, porque tem umas bem interessantes ali, quando ele fala nas cefaleias autonômicas do trigêmeo, vocês vejam que tem cefaleias de pico de dor imenso, que duram entre 15 e 180 minutos, e depois ele relatou uma que dura 5 surtos diários de 2 a 45 minutos, e outra que ele relatou de 5 a 240 segundos. Só que a de 5 a 240 segundos tem 20 episódios por dia. 5 segundos dá para aguentar uma dor lancinante, 240 segundos, ou, se pegar as outras, 45 minutos com uma dor lancinante, que retorna 5 vezes por dia, a coisa começa a ficar diferente.
E aí vai a um médico, e o médico, bom, é diferente de tudo que eu já vi. Aí ele faz a ressonância e deu normal. Ele manda para o neuro faz eletroencefalograma e deu normal, entendeu? E aí tu começa a fazer, então, vamos ver se tem alguma outra coisa. Faz todos os exames para ver função renal, função hepática, tá tudo normal, né? E aí tu tenta entrar, óbvio, que na área psi, e a pessoa tem problemas, porque eu não conheço ninguém que não tenha problemas, tá? Mas lembrem assim, ó, é uma causa de suicídio, dor aguda, lancinante, desculpa, eu quis dizer súbita, tá? E crônica. Ela volta e volta e volta e ninguém dá um resultado, tu não tens um retorno, tá? Então, cuidado com isso, tá? Bom, aí, deixa eu ver só se eu anotei mais alguma coisa aqui. E outra coisa, vejam se vocês querem fazer perguntas aí para os colegas ou para mim, porque realmente achei tá excelente a revisão de vocês, tá? Uma coisa interessante, bom, todo mundo tem aí emotions, tá? Diz ali embaixo reactions, dá para botar joinha, palme, etc. Quem tem enxaqueca, bote um joinha, por favor. Só eu e o Matheus temos enxaqueca. Ah, vamos lá, Gêneva. Quem mais? Agora, estou achando muito pouca gente, honestamente, apesar de só terem 20 agora. Quem tem qualquer dor de cabeça que venha de forma repetida, tá? Não precisa ser uma enxaqueca. Quem tem dor de cabeça frequente. Outro joinha para dor de cabeça frequente. Olha, nós somos um grupo muito selecionado, gente, tá? Tu és um sujeito abençoado, Fernando, 2 vezes na vida, tá? É uma coisa assim, ó, de tirar o chapéu. Então, gente, a incidência de enxaqueca e de cefaleia de repetição é enorme, tá? E agora eu vou pedir para Ana parar de gravar, só para eu dar um depoimento para você.